Esse aqui é o lado oculto da reunião do Trump e do Lula. Você não vai ver esse ponto de vista em lugar nenhum, por um simples fato. Nesse exato momento a gente tem uma guerra de narrativas. De um lado a gente tem a narrativa do Lula, a narrativa da mídia pautada, a narrativa dos influencers que têm incentivos ocultos para defender o que se defende. A Globo, por exemplo, eu acho que é um grande exemplo disso. E qual que é a narrativa desse lado? A reunião foi incrível, o Lula seduziu completamente o Trump, ele estava sempre um passo à frente de tudo que o Trump falava, ele conseguiu realmente controlar tudo o que iria acontecer e a partir de agora a gente vai ver uma redução de sanção, um esquecimento completo do Bolsonaro. Essa é a narrativa do Lula e da esquerda. Agora a gente também tem a narrativa da direita, que até por sinal eu acho que está fazendo um trabalho muito bom. E para quem já viu outros vídeos, quando faz um trabalho ruim eu critico. Por que está fazendo um trabalho muito bom? Porque a maioria dos maiores comunicadores da direita, eles estão fazendo comentários muito comedidos. Mas a essência da narrativa, que vem desde antes da execução da reunião neste exato momento, é que seria uma grande arapuca e uma grande armadilha. Eu mesmo falei isso em alguns vídeos. Mas, na reunião que se teve, na entrevista pré-reunião, a gente viu que não chegou a se tornar uma arapuca ainda. Floriana, essa narrativa cai completamente por terra? Do meu ponto de vista, não, eu vou te mostrar o porquê. Mas o objetivo desse vídeo aqui, meus amigos, eu vou mostrar para vocês dados e fatos e vou tentar minimizar ao máximo o meu viés, vou tentar minimizar ao máximo, pra gente conseguir realmente olhar a realidade. Eu já falei isso pra vocês em outros vídeos, eu vou repetir. A forma que você muda a sua realidade, muda o seu futuro, muda a tua vida, é principalmente reconhecendo o ponto que você tá. Ou seja, para a gente conseguir tomar boas decisões no Brasil, boas decisões políticas, boas decisões de estratégias de narrativas para os próximos passos, a gente tem que reconhecer onde a gente está. E a direita tem feito isso muito melhor que a esquerda e por isso que a direita está em um canal de ascendência gigante. Mas nas últimas semanas, na minha análise, eles têm se perdido bastante. Tanto que está rolando um nível de confronto interno dentro da direita muito peculiar e muito triste. Eu acredito que seja uma guerra rápida para acontecer uma paz e uma união em 26. Essa é a minha crença e o que eu quero realmente que aconteça, porque senão vai ficar muito difícil para 26. Então eu vou começar o vídeo, essa introdução vai ser muito curta, vou começar o vídeo com algumas situações que embasam a situação do Brasil, que é importante vocês entenderem. O Brasil, tanto interno, externo e nas relações internacionais. A partir daí a gente vai começar a falar diretamente da reunião. Por que eu estou embasando isso no início? Para você entender qual que é o cenário que o Lula se encontra, qual que é o cenário que o Trump se encontra e qual que é a realidade dos benefícios que cada um espera dessa reunião. Sem narrativa de Bolsonaro ou com Bolsonaro, a gente vai entrar nisso também, mas a gente tem que entender que a narrativa do Bolsonaro para o Trump é ferramental. Ele não tem um amor incrível pelo Bolsonaro que ele vai aceitar ter uma inflação de 10% para salvar o homem. Ele não vai fazer isso. E também temos que entender qual que é a finalidade, por exemplo, do Maduro, tanto para o Lula quanto para o Trump, que o Lula também não ama o Maduro assim, ele tem algum viés ali que talvez a captura do Maduro, uma queda do regime do Maduro possa prejudicar ele porque pode vir à superfície coisas que ele não quer. E já o Trump tem outros interesses, é libertar o povo venezuelano? Talvez, mas também gerar uma deflação no custo do petróleo que vai gerar uma deflação ali dentro dos Estados Unidos, vai ajudar muito ele, já que ele está gerando uma inflação com toda essa onda de taxação, o que facilitaria a negociação com a China, porque ele poderia taxar a China e a deflação do combustível cobriria esse gap. Conseguiu compreender todo o jogo que está acontecendo? Eu vou te explicar mais a fundo, mas vamos começar com o pé direito. Como sempre, o pé direito você precisa dar o quê? Exatamente, eu preciso que você dê o seu gostei aqui e também gostaria de lembrar para você que todos os vídeos aqui no canal saem 9 horas, meio-dia e 17 horas. Hoje, domingueira, não tá saindo às meio-dia, não saiu o vídeo de meio-dia, mas vai sair o vídeo de 17 horas, que é esse aqui, vai ser um pouquinho atrasado, mas vai sair. E amanhã voltamos com os 3 vídeos por dia, 9, meio-dia e 17 horas. Então se inscreva no canal, ativa o sininho, curta o vídeo e também, se você quiser realmente ficar sempre informado, entra no grupo do WhatsApp. Floriana, no grupo do WhatsApp serve apenas para receber avisos dos vídeos? Não! Você também recebe áudios exclusivos com comentários extremamente pertinentes sobre cada assunto quando está acontecendo em tempo real.
então vale a pena você entrar. E outro ponto, eu também comento coisas que eu não posso comentar aqui no YouTube, porque o YouTube tem um grau de censura muito alto, tanto que eu já perdi 2 contas. Perdi totalmente, não consigo ter acesso, só que não tá monetizando, ou tá travada. Vocês conseguiram entender? Ou seja, se você quiser realmente ter acesso a tudo, entra no grupo do WhatsApp, o link tá aqui na descrição, tá? Tanto na descrição quanto no primeiro comentário da área de comentários. Seguindo, também tenho o último convite antes da gente começar o vídeo, que é para você adquirir o meu e-book, para você aprender a investir em dólar do zero. Isso aqui não é para você aprender a converter dinheiro para dólar, você vai aprender isso também, mas o objetivo é te ensinar a converter dinheiro para dólar, real para dólar, e desse dólar, onde você coloca, você vai investir em quê? Em bonds americanos, em dívida pública americana, em dívida de empresas americanas, em ações americanas, em ETFs, tudo isso você vai aprender no e-book de forma praticamente gratuita, já que o preço é apenas R$ 49,90, é muito barato, e a parte gratuita, para quem comprar agora, é que você está comprando um e-book que não tem videoaulas ainda. Mas, quando entrar as videoaulas, você vai receber acesso a essas videoaulas sem precisar pagar nenhum centavo a mais. Mas se você deixar para comprar depois, o preço vai mudar assim que começar o lançamento das videoaulas. Eu tô adiando para dar mais oportunidade para as pessoas comprarem, mas provavelmente essa semana já começa a entrar as videoaulas. No momento que entrar a primeira videoaula, já altera o valor para cima. Então, fica o meu convite, o link também está na descrição e também está na bio, tá bom? E é assim que você vai ter acesso, ó. Perfeito? Então vamos começar com o pé direito, meus queridos. Primeiro ponto que eu gostaria que vocês prestassem atenção é nisso aqui, ó. Esse diesel da Rússia vai levar, a China já interrompeu, inclusive, a compra de óleo diesel da Rússia. E quem é o país que mais compra? Qual é o país que mais compra óleo diesel hoje da Rússia? Terceiro. Brasil. Então, Ou seja, vamos lá. Isso aqui mostra que o Trump realmente está apertando o Putin. Exatamente isso que ele está fazendo agora, de bloquear a exportação de diesel russo, joga a inflação dos Estados Unidos para cima, porque puxa o preço do petróleo para cima, estava em $60, já está em $65, ou seja, mais ou menos 10%. Isso mostra que o objetivo dele é realmente colocar a paz dentro da Ucrânia, custe o que custar, e cria um conflito e uma rusga direta com o Putin. Isso mostra também uma grande influência sobre a China, porque o Xi Jinping, após as sanções, o anúncio de sanções dos Estados Unidos, ele corta a relação com o Putin, e nesse corte de relação ele mostra que quem tem mais influência nessa brincadeira é o nosso querido Trump. Mas isso também vai gerar inflação dentro da China, o que a China obviamente não quer, já que a situação lá já não está tão legal, porque o país está crescendo menos do que deveria, do que ele gostaria, vamos dizer assim. Em paralelo a isso, a gente tem o Lula, que vai gerar uma inflação gigantesca dentro do Brasil. E o Brasil não tem margem para mais inflação, já que o Lula gastou que nem um cachorro chupando manga. Perfeito? Compreendeu? Vamos seguir agora. Tem esse ponto que já está evoluindo. Em seguida, temos isso aqui, ó. Diretor da Polícia Federal, passando pano na Globo, fala que é normal a Polícia Federal ameaçar que vai parar de emitir passaporte porque acabou a verba. Ou seja, já começou os somebody loves dos servidores públicos para conseguir aumento em época de eleição. Isso aqui é estratégia. Floriano, não está faltando dinheiro? Não sei, mas historicamente, em momentos de eleição, sempre tem esse tipo de ameaça. E obviamente que a gestão Lula é uma porcaria, deve ter faltado dinheiro mesmo, só que qual que é o ponto? Isso aqui é mais crise, é mais desgaste para o governo, e a gente segue. Agora, tem esse vídeo aqui que eu achei icônico. Presta atenção nessa colocação. Entende que esse cara que vai ser entrevistado vai falar, esse cara é exatamente o perfil do votante do Lula. Você concorda comigo? Eu gostaria que você me respondesse. Presta atenção. Mas deixa eu falar um pouquinho mais sobre essa questão dos padeiros, porque o Carmildo tá aqui do meu lado. Tudo bem, você é padeiro há quanto tempo? Só mais de 30 anos aqui. Mais de 30 anos. E aí vocês estão procurando aqui já 3 meses um outro padeiro. Como é que tá essa vida? Tá difícil, tá difícil. Tá difícil. Mas eu acho que hoje o culpado seja o governo. É que ele tá dando dinheiro pro pessoal não trabalhar. Mas me fala uma coisa, a sua Olha vida aí, ó. cobrindo a... Conseguiu compreender? O cara que seria um assalariado, o cara que seria o votante, o protetor do Lula, tá batendo no Lula. Tudo indica que as redes sociais conseguiram educar esse cara. A faculdade não educou, a escola não educou, tentaram alienar ele pela televisão e as redes sociais salvaram. E por isso que uma das pautas que está sendo muito pega, presta atenção, uma das pautas que está sendo muito pega na discussão do Trump com o Lula é a regulação das redes.
que ele não vai aceitar a regulação das redes. O que a gente deve ver nas próximas semanas é alguns passos para trás, tanto do STF quanto do governo Lula, em questão de regulação de rede social. Pelo menos isso é o que tudo indica. Agora preste atenção como as coisas no mundo estão ficando cada vez mais interessantes e o Lula cada vez mais para o escanteio. Preste atenção nessa notícia que eu já mostrei para vocês, mas eu estou reforçando agora porque eu vou dar um ponto de vista diferente. Preste atenção. Uma crise diplomática envolvendo Holanda e China, e uma das principais fabricantes de chips do mundo, pode comprometer a produção de carros na Europa e aqui no Brasil. Ao vivo, quem conta essa história pra gente é a Patrícia Falkowski. Boa noite. O que aconteceu basicamente? Já mostrei essa notícia para vocês, não vou repetir que agora eu vou dar um ponto de vista diferente. Qual que é a notícia? Em geral, em resumo, a Holanda pegou e dominou, socializou, estatizou uma empresa chinesa que estava fazendo tráfico de tecnologia, estava roubando tecnologia holandesa e mandando para a China. Neste exato momento que ele faz isso, a China bloqueia a venda de chip de carro. E aí, agora a Europa está com medo de ficar sem chip de carro. E também bloqueou a venda de chip de carro para o Brasil de tabela. Por que ele bloqueou do Brasil? Porque a grande estratégia, a questão da fábrica lá da Holanda é uma desculpa. Porque a grande estratégia é a seguinte: se o Brasil para de produzir carro, se a Europa para de produzir carro, quem que vai vender carro a dar com balde? É a China. Porque a China tem um produto de alta qualidade. Sim, os carros chineses são de muita qualidade, você pode pesquisar sobre. Só que tem um ponto em questão de distribuição de peça e tudo mais. Mas se eles começarem a vender cada vez mais, aí faz sentido eles criarem linha de distribuição de peça, criarem a questão de manutenção do carro, porque você precisa ter uma frota mínima para viabilizar economicamente. E aí quanto mais rápido eles crescerem essa frota, melhor e mais eles vão dominar o mundo, porque nenhuma fabricante de carro no mundo consegue produzir carro no custo da China. A China produz um carro muito barato e principalmente em comparação à qualidade que eles entregam. Ou seja, é uma estratégia fenomenal que a Holanda deu de bandeja uma narrativa para você implementar sem uma grande crise escalada internacional, entendeu? Agora beleza, agora a gente já vai para a reunião. Por que eu mostrei essas notícias iniciais? Para você entender a pavimentação econômica do Brasil e do mundo para essa reunião. Ou seja, o Trump tem um interesse muito grande em tentar gerar deflação dentro do seu próprio país para conseguir bancar essas taxações e essas brigas com outros países. E o dano menor que ele tem para negociar, um dos danos menores, é o Brasil. Agora preste atenção na narrativa da Natuza Neri antes da reunião. O presidente da República brasileiro disse que não há tema proibido, e de fato não há. Agora, o grau de avanço das conversas vai depender mesmo do clima. Lula tem um bom termômetro, está acostumado a negociações difíceis, enfim, vai tocar nos assuntos, mesmo os assuntos delicados, e vai ver, entender qual é o gestual de Donald Trump, como é que ele vai reagir, e se o presidente americano reagir mal, Lula está disposto a mudar de assunto. O objetivo dele é criar convergência e não investir nas divergências. Pelo menos é o que dizem pessoas bem próximas ao presidente da República e algumas, inclusive, estão com ele nesse giro. Sobre Bolsonaro, difícil dizer. O presidente brasileiro e os diplomatas... Aqui a narrativa dela já é difícil dizer, mas na notícia que eu até compartilhei com vocês hoje de manhã, já tinha um embaixador americano, pegaram um cara aleatório aí, com algum cargo específico, e basicamente falou que Bolsonaro era a página virada. Eu falei pra vocês, não tinha confiança nessa notícia, e se provou que eu tava certo, porque o Trump citou o Bolsonaro. Vou mostrar até o vídeo pra vocês. Brasileiros adotaram por estratégia não levar o nome de Bolsonaro para as reuniões e, curiosamente, o nome do ex-presidente da República não apareceu por parte do lado americano. Isso pode ser sintomático. Agora, não significa que Trump não traga o nome de Bolsonaro dessa vez. Até aqui, ele não deu sinalização de que está preocupado com Bolsonaro mais, deu lá atrás. Quando Eduardo Bolsonaro pediu por intervenções dos Estados Unidos, os Estados Unidos trouxeram o tarifaço, Trump trouxe o tarifaço, e ali Trump citou o Bolsonaro em mais de uma vez, mais de um caso. Não se sabe se ele vai fazer isso agora, mas se fizer, já fez. Lula pretende repetir o que já disse em outras oportunidades, publicamente, sem ser num diálogo com Trump, de que ele foi mal informado, foi mal brifado sobre o que está acontecendo aqui no Brasil.
Tem um outro tema muito mais premente do que citar Bolsonaro. Eu não vejo o governo brasileiro interessado em trazer Bolsonaro para a conversa, que é Venezuela. Venezuela é um caso bem mais delicado, porque a escalada da crise dos Estados Unidos com a Venezuela está clara. O governo brasileiro tem muita preocupação, porque se tiver uma intervenção americana num país vizinho, Não, calma aí. isso além de ser interpretado que de fato é como uma intervenção de um outro país sobre um segundo país. Isso aqui é a narrativa que vai vir imigrante, já tá vindo imigrante pra caramba pro Brasil, vai aumentar talvez, mas já tá vindo pra caramba. Desde que o Trump pegou e fez esse posicionamento de navio, já saiu gente pra caramba. Tá só os malucos na Venezuela, e uma galera que é muito pobre não consegue sair. Quem tinha a mínima possibilidade de sair já saiu. Já saiu um monte de jato, desde que chegou mais navio, saiu um monte de jato, os ricaços já meteram o pé. A galera que ganhava dinheiro com o governo Maduro já saiu também, saiu todo mundo. Então essa preocupação não é relevante. Mas um ponto que ela falou aqui é a questão do STF, que ele vai pegar e usar a narrativa, é tudo culpa, tipo, o Bolsonaro seguiu o rito legal, não tem nada a ver com isso. Isso é importante, porque ele tá largando a mão do STF, e essa é a narrativa que ele vai empregar mesmo, tá? Que já saiu mais dados sobre isso, eu vou mostrar pra vocês. Mas agora presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, que já é as falas do Marco Rubio. Eu acho que tem uma coisa aqui antes, é isso aqui, ó. Isso aqui antes dessa fala, ó. Trump quer superar diferenças com o Brasil em encontro com Lula, diz Marco Rubio. Marco Rubio disse isso, perfeito? Agora vamos dar sequência. Agora tem isso aqui que o Marco Rubio também falou, presta atenção. De Kuala Lumpur, o secretário de Estado Marco Rubio conversou com jornalistas e foi questionado sobre essa possibilidade de encontro entre Trump e o presidente Lula. E ele confirmou que os dois presidentes vão ter um encontro, daí ele corrigiu que vai ser uma interação. Então, vai um pouco em linha do que a gente tem, do que eu apurei aqui, que deve ser esse pull aside, né? Uma conversa mais informal, mais breve. Seria, nas palavras de Rubio, uma interação que aconteceria aqui. Agora, Rubio lembrou também que os dois presidentes tiveram já uma conversa muito positiva, mas disse que ainda há problemas com o Brasil. Ele citou particularmente, especificamente, a situação, a forma como alguns juízes brasileiros tratam o setor digital dos Estados Unidos, também falou de censura de americanos. Rubio falou que Trump vai explorar maneiras, nas palavras dele, eu vou até pegar aqui, vai explorar se há maneiras de resolver tudo isso e que vai levar algum tempo. Ontem, o presidente Trump tinha deixado a porta aberta para reduzir tarifas ao Brasil, mas ele disse que sob condições certas, sem explicar quais são essas condições. Daí nós perguntamos isso ao presidente Lula. Lula disse que, por enquanto, não há nenhuma exigência nem de Kuala Lumpur. Ou seja, você percebeu que ele citou exatamente a questão da censura. Ou seja, vai ser um ponto que vai ser batido, que vai ser apertado. E isso é muito relevante para 2026. Por que vocês acham que aquele padeiro sabia que é culpa do Lula? Foi pela Rede Globo? Não, senhor, foi provavelmente por rede social. Ou seja, a rede social vai ter um papel fundamental em 26. Agora, vamos para a reunião de fato. Preste atenção nas falas do Lula. Que vocês fizessem a entrevista depois da reunião. I would like to suggest that the press will continue the interview after the meeting. Depois da reunião, não sei se o presidente quer falar, não quer falar. Mas porque nós temos pouco tempo e daqui a pouco o tempo se perdeu porque nós ficamos conversando com We vocês. don't have much time and we'll waste time or lose time talking with the journalists, so we have a lot to talk. Se vocês tiverem paciência, vocês saberão o resultado da reunião. If you have patience, you'll know the results of the Se meeting ficarem afterwards. agoniados, vocês vão saber apenas suposições nossas. You're going Esse é o to dilema. hear the new things that Basicamente, o Lula não queria que essa entrevista acontecesse antes do início da reunião e nem no final da reunião. Mas o Trump e os Estados Unidos obrigou a ter essa entrevista. Eles não aceitaram o pedido do Brasil em não ter essa entrevista. Aí o Lula tenta encerrar a entrevista rápido. Por quê? Não é porque vai ter pouco tempo, e realmente era uma realidade a questão do pouco tempo, mas eles tiveram bastante tempo, foi mais de 50 minutos a reunião. Mas aqui era medo do Trump pegar e humilhar o Lula em alguma pergunta do repórter. Isso aqui era um desespero completo do Lula e por isso que ele fez isso. Beleza, vamos seguir agora. E, obviamente, que o Trump não aceita e continua normalmente
realmente a entrevista que já era previamente acordada. Seguindo, presta atenção nisso aqui. Nós temos uma economia muito importante e muito respeito pelo senhor presidente e pelo Brasil. Vamos, é claro, deixar a nossa equipe trabalhar e vamos chegar a acordos. Senhor presidente, eu disse que nas condições corretas o senhor poderia reduzir as tarifas. Quais são essas condições? Vamos ver. Estamos lidando com isso nesse momento e vamos debater isso por um tempo e eu acho que chegaremos a uma conclusão rápida. Nós nos conhecemos, nós nos respeitamos e vamos chegar a uma boa conclusão. Ou seja, não disse nada nessa parte. E olha quem tá do lado dele, Marco Rubio aqui do lado. Essa galera toda já falou mal do Lula, tá? Ou seja, não sei se vai ser tão auspicioso, mas vamos chegar que tem mais trechos interessantes dessa conversa. Presta atenção agora nessa parte aqui, ó. Presta atenção. Eu acho que vai continuar assim. O senhor ficou satisfeito com o encontro, presidente? Olha, eu acredito que, primeiro, a imprensa vai ter boas notícias depois que terminar a reunião. Não teve boas notícias. Antes de começar a reunião, são só suposições. O Brasil tem todo o interesse de ter uma relação extraordinária com os Estados Unidos. Brazil is highly interested to have an extraordinary relationship with the U.S. Não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil. Aí ficou de balela, conversa mansa, e agora tem as partes mais interessantes. Que agora fala do Bolsonaro, presta atenção. Mr. President, Bolsonaro, Are you talking with Bolsonaro? How are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I've always heard badly about what happened to him. I've always thought he was a great shooter, but you know, it's gone through a lot. Is this on the agenda today? It's gone through a lot. Is this on the table today? Ó, a resposta. None of your business. Não é da sua conta. Não é da sua conta se a questão do Bolsonaro está na agenda ou não. Isso diz muito. Por quê? Porque basicamente a narrativa do Lula é que não está na agenda e o Trump não quis dizer isso. Ou seja, basicamente o que está acontecendo é o seguinte: ele vai apertar do Bolsonaro, como você vai ver logo agora, mas ele não quis confrontar, bater no Lula ao vivo. Então a negociação ainda está sendo pela linha diplomática, ou seja, pela linha mais tranquila, pela linha mais amigável, mas isso pode chegar num fim rápido. Presta atenção agora nessa análise. Pontos importantes. Primeiro, como o Lula atravessou esse momento da maldade. Eu explico o que é o momento da maldade. E segundo, o que deve estar naquele resumo, naquele papel ali em inglês, como disse Lula, entregue a Donald Trump durante a reunião. Momento da maldade é como vários assessores do Palácio do Planalto e do Itamaraty descreviam justamente esse cenário que nós vimos, um cenário que remete muito ao que aconteceu no Salão Oval, na Casa Branca, com o sul-africano Cyril Ramaphosa e com o ucraniano Volodymyr Zelensky, quando eles foram, é verdade dizer isso, humilhados verbalmente por Donald Trump. E foi justamente isso que motivou que se procurasse uma reunião fora do Salão Oval, fora da Casa Branca, num lugar neutro, e aí a cúpula da Ziana Malásia veio bem a calhar para que houvesse esse terreno neutro e Lula não fosse submetido às regras da Casa Branca. Regras que para o presidente brasileiro são bastante desconfortáveis, como ficou absolutamente nítido ali, né? A gente não está acostumado aqui em Brasília a ver o início ou o fim de encontros. Ou seja, isso aqui gerou muito medo no Lula, muita apreensão, e por isso aquela discussão no início que eu falei para vocês, que ele falou, não, vamos acelerar, não quero isso aqui, mas rolou porque a vontade dos Estados Unidos imperou sobre o Brasil. Então isso já diz algumas coisas. Agora, após a reunião, veio o comunicado oficial, através do Mauro Vieira, presta atenção. As 45 minutos de conversa, muito positiva, muito produtiva. Os presidentes trataram de todos os assuntos. O presidente Lula começou dizendo que não havia assunto proibido e apresentou o pedido, renovou o pedido brasileiro de suspensão das tarifas impostas à exportação brasileira durante um período de negociação, da mesma forma que a aplicação, o recurso à lei Magnitsky, e disse que estava pronto, portanto, a conversar.
A reunião foi muito positiva, o saldo final é ótimo, o presidente Trump... Saldo final é ótimo. Qual que é o saldo final? Declarou que dará instruções à sua equipe para que comece... Ou seja, vou resumir aqui. O saldo positivo foi ótimo. Qual que era o objetivo da reunião? Negociar. Qual que foi o saldo positivo? Falou que vai negociar. Entendeu? Ou seja, a reunião não teve resultado prático ainda. E aí veio a comunicação dos Estados Unidos. Presta atenção. Calma aí. Mostrar agora uma publicação feita há pouco pelo perfil oficial da Casa Branca, numa rede social, dizendo aí o seguinte: o presidente Trump: é uma grande honra estar com o presidente do Brasil. Acho que conseguiremos fechar bons negócios para ambos os países. Sempre tivemos um bom relacionamento, acho que continuará assim. Postando a foto oficial do evento, o presidente Trump dando um sorriso largo aí ao lado do presidente brasileiro. A gente vai... Ou seja, interessante, né? Essa foi a narrativa da Casa Branca. Agora vamos para as narrativas do Brasil. Eduardo Bolsonaro se manifesta após reunião entre Lula e Trump. Qual que é a essência do comentário do Eduardo Bolsonaro? Não saiu nada. E eu concordo com o Eduardo. Não saiu nada. Não saiu nem positivo, nem negativo, não saiu nada. Saiu que vai ser negociado e quem vai negociar vai ser o Mauro Vieira e o Marco Rubio. Eu não acredito que o Marco Rubio vai dar muito para trás, tá? Ele pode ser direcionado pelo Trump, arranja um acordo, mas ele não vai a qualquer custo. Isso eu tenho um grande nível de certeza. Lula ofereceu ajuda para Trump para mediar crise com Venezuela. E basicamente ele não aceitou. Pelo que saiu, o Trump falou: beleza, obrigado, mas não tenho interesse, eu estou resolvendo a questão da Venezuela. Ou seja, tudo indica que vai acelerar a questão da Venezuela e o Lula não vai ter intromissão nessa parte. Vamos dar sequência agora. Agora vem a parte da Natuza Neri, que recebeu aí mais informações do Lula, como que foi a reunião de fato. Presta atenção. Fazer um resumo do que eu apurei da reunião. No final, vou pegar o compilado disso tudo e vou dar minha conclusão, tá? Entre Lula e Trump, segundo a perspectiva do lado brasileiro, tá? Bom, Trump se mostrou particularmente interessado na história de Lula na prisão. E aí pergunta quanto tempo ele ficou preso. Lula disse que ficou mais de 580 dias preso. Trump se impressionou com a quantidade de tempo. Em dado momento diz que Lula e ele próprio seriam, isso tudo segundo relatos, tá, gente? Teriam sido perseguidos pelo sistema e deram a volta por cima. É curioso que essa história de dificuldade liga os dois, né? Trump teve particular interesse nessa história. E aí, logo depois daquele momento público em que estão Trump, Lula e integrantes dos dois governos, e a imprensa consegue fazer pergunta, o tema Bolsonaro ficou quicando. E aí, segundo oficiais brasileiros, o presidente brasileiro sentiu necessidade de dar a sua versão sobre Bolsonaro. E aí disse que Bolsonaro não só tinha tentado um golpe de Estado, como esse golpe tinha um plano para assassiná-lo e assassinar outros, e que Trump disse, eu tenho uma boa impressão dele, isso segundo relatos do governo brasileiro, do lado brasileiro, eu tenho uma boa impressão dele, mas eu não conheço muito bem. O Brasil não queria que Bolsonaro fosse tema, mas achou que tinha que dar essa explicação e, aos olhos do governo brasileiro, o lado americano também não estaria tão preocupado assim com esse tema. Eles não se alongaram nisso. Sobre os temas importantes, os pontos importantes. Venezuela. Lula tratou de Venezuela com Trump, disse que estava preocupado com uma escalada de tensão na região e com a crise humanitária que isso poderia resultar e se colocou à disposição para ajudar politicamente a resolver algum problema. O Brasil tem uma liderança na região e está à disposição para exercer isso se for necessário. Eles também falaram de Magnitsky, Lula falou de Magnitsky. Nesse caso não tem muita resposta do que o lado americano disse. Não tem muita resposta porque não quiseram dizer o que o americano disse. Esse é um ponto importante. Isso até porque eu acho que para o Brasil esse é um tema bastante delicado, não só Magnitsky, mas como sanções a ministros brasileiros, ministros do Supremo. Eles falaram de tarifaço, que foi o que tomou mais conta da reunião. Nesse caso, o lado brasileiro interpreta que há chance para suspensão, mas que isso não deve acontecer no curtíssimo prazo,
que agora é o momento do início das negociações. Numa fotografia geral, como é que integrantes do governo brasileiro definem esse momento? Eles dizem o seguinte: a conclusão de um processo de descontaminação da imagem do governo brasileiro em relação a tudo que aconteceu com o Bolsonaro, esse processo foi finalizado. E que agora inicia-se um processo de negociação para tentar levantar pelo menos parte das tarifas impostas por Donald Trump. E uma sensação do lado brasileiro que vai na seguinte linha. Uma fonte usou a expressão assim: olha, toda a história construída pelo filho do presidente fez com que Trump subisse no telhado e jogasse a escada fora. Essa analogia é boa. Agora, eles precisam encontrar uma escada para descer. E o Brasil pode ajudar a encontrar essa escada, colocar a escada lá para Trump descer. O que isso significa? É a história do me dê motivo. O Trump fez um discurso muito forte contra o Brasil. Recuar agora sem uma imagem de vitória seria ruim para Trump. Então, o lado brasileiro, muito pragmático, diz: se não for nada que prejudique mais o Brasil, a gente pode dar essa escada para o governo americano. Assim definiu essa fonte do lado brasileiro. E na realidade, os dois estão buscando a escada um para o outro. Como eu falei pra vocês, ali na hora que o Lula fica falando muito, o Trump fica quieto, ele permite o Lula falar, ele não bate no Lula, ele não tira um pênalti, e ele poderia tirar, perfeito? Agora presta atenção nas falas do Alan dos Santos e a gente já vai pra minha conclusão. Rolou a reunião do Lula com o Trump. Reunião, né? Um encontrozinho num cantinho, onde o Trump foi questionado pela imprensa. Esse aqui foi um ponto. Eu achava que ia ser algo mais informal, mas foi muito formal. Teve a reunião pré-reunião, teve aquela reunião com os entrevistas pré-reunião. Ou seja, foi muito mais organizado do que eles quiseram passar, tá? Bolsonaro foi assunto, o Trump responde: não é da sua conta. A linguagem corporal do Lula diz tudo. Não foram levantadas as sanções. O Lula inventou que isso é um assunto do judiciário, entregando a cabeça do Moraes, não só... Esse é um ponto. O Lula falou: isso é um assunto do judiciário, ou seja, ele tirou o corpo fora. Ou seja, a caçada no judiciário vai continuar. Do Moraes, mas também é do Gilmar Mendes, do Barroso, de todo mundo. Ainda serão discutidas as sanções. O Rubio ainda vai botar para ferrar com todo mundo. Só que agora, Brasília está completamente dividida. A Magnitsky agora realmente está sendo compreendida, ninguém mais vai ficar zombando disso. E o pau vai torar. Eu tô doido para ver como é que tá em Brasília. E vocês? Ó, a analogia dele é interessante, tá? Primeiro, que jogou o STF pro caldo, é bem possível. E também tem essa notícia aqui que me surpreende, ó. Trump admite erro em sobretaxas e promete negociar tarifa de 50%, diz ministro. Isso aqui foi após a reunião, isso aqui em relação ao Brasil. Será que isso é verdade? Será que é mentira? Não sei. Mas em paralelo a essa notícia que desanima, tem essa notícia que anima. Estados Unidos analisará nomes de mais autoridades brasileiras para revogar visto. Meus amigos, agora vamos para a conclusão, o lado oculto de ninguém quer ver. Primeiro, a reunião foi muito mais formal e o Lula deu muito mais... o Trump deu muito mais atenção do que se quer admitir. Deu muita atenção, teve reunião pré, foi mais de 50 minutos de reunião, tava todo mundo presente, não foi um encontrinho, a balela, não foi algo estruturado. O Trump tem um real interesse em fechar novamente um acordo com o Brasil, porque isso vai gerar deflação nos Estados Unidos, vai fazer os preços caírem, e o Trump precisa disso, principalmente por causa das outras guerras que eles estão no meio do jogo, tá? Outra coisa que a esquerda quer que você pense, tá? Na verdade, essa parte que a esquerda quer que você pense é que a reunião foi muito melhor do que realmente foi. Por quê? Porque simplesmente, o que a gente percebe ali? O Trump pegar, vai falar do Bolsonaro, não é da tua conta, porque ele não queria colocar o Lula em saia justa, porque ele quer que o Lula recue. Perfeito? Ou seja, os dois ali estão querendo chegar em um ponto em comum e o Lula tá parando de proteger o STF, como o Alan dos Santos falou. Ou seja, a gente deve esperar mais sanção pro STF, a gente deve esperar o STF muito puto com o Lula e também podemos esperar sim
queda na taxação, mas só vai acontecer queda na taxação se o Lula garantir a proteção das Big Techs, se o Bolsonaro parar de ser perseguido e se o STF entrar de novo para a caixinha democrática. E eu acredito que tudo isso deverá acontecer pelos pontos previamente citados. A pressão vai ser gigante, principalmente depois que o Trump derrubar o Maduro. Depois que o Trump derrubar Maduro, ele vai ter muito mais coisa contra o Lula. Floriano, se não evoluir dessa forma, fica tranquilo, o Lula está cada vez se sentindo mais seguro e já tem encontro marcado, na teoria, não tem data ainda, para o Lula ir nos Estados Unidos e visitar o Trump no Salão Oval. Conseguiu compreender? O Lula vai no Salão Oval. E aí a gente tem que refletir, caramba, puxado. Se for uma armadilha, como a direita sempre fala, onde que vai ser executada a armadilha? No Salão Oval. E o Lula tá ganhando confiança para chegar até lá. Ou seja, nos próximos dias a gente vai ter novidade e acabou de sair uma notícia, ó, que eu posso até mostrar para vocês, que vai ter uma reunião hoje, olha só, vai ter uma reunião hoje entre o Marco Rubio e o Mauro Vieira, às 21 horas. Vai ter reunião hoje, ou seja, vai ter mais informação. O que vai sair dessa reunião? Não sei, mas eu acho que vai vir pressão, porque temos essa notícia que foi repercutida bastante nas últimas 24 horas. Ou seja, temos que esperar mais para entender mais conteúdo que vai acontecer, mas tá muito interessante. Se você quer ficar sempre informado, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo. Se você quiser proteger desse governo que é o manicômio, adquira o meu e-book para você aprender a investir do zero em dólar. Um abraço e até a próxima.